Nosso texto de reflexão dessa noite é o texto de Mateus capítulo 15, dos versículos 21 a 28. E nós vamos falar a respeito da vitória que temos em Cristo Jesus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Glória a Deus. Que bênção essa porção da palavra de Deus. Nós temos utilizado muitos testemunhos bíblicos para falar do poder e da graça de Deus. Nessa noite não vai ser diferente. Nós vamos usar a história de um encontro de Jesus Cristo e dessa mulher, a mulher cirofenícia ou a mulher cananeia. E até pode nos parecer um pouco perturbador diante da resposta que Jesus deu àquela mulher, mas o encontro que é relatado nos livros de Marcos e Mateus, ele vai nos mostrar algumas situações que vão edificar a nossa vida com toda certeza no dia de hoje. Nós não conseguimos, através da leitura dos textos que falam a respeito dela, identificar muitos detalhes sobre quem era aquela mulher. O texto, como em muitos outros casos, não nos fala o nome dela, não nos fala a idade dela, não nos traz muitos detalhes, a não ser que ela é uma mulher estrangeira, cananeia, segundo Mateus, e cirofenícia, segundo Marcos, descendente do povo que Josué expulsou da terra prometida no Antigo Testamento. Então era uma mulher que já tinha uma situação complexa desde o momento do encontro. E sabendo que Jesus e seus discípulos eram judeus, muitos conflitos de ordem racial já estavam envolvidos neste encontro, o que certamente gerou algumas dificuldades para ela no primeiro momento. Esse não é o único encontro que nós vemos na Bíblia de Jesus com pessoas gentílicas, como são chamados aqueles que não eram judeus. Em João capítulo 4, por exemplo, ele conversa com uma outra mulher, que é a mulher samaritana, e oferece a ela a água da vida. Responde algumas dúvidas teológicas daquela mulher e se revela ela como o Messias. Em Lucas capítulo 7 nós vemos Jesus admirado com a fé do centurião. Acho que falamos a semana passada sobre isso. O centurião que clamava pela cura do seu filho. E diante agora desta mulher desesperada, que busca a cura da sua filha, porque estava sendo atormentada por demônios que a perturbavam e faziam ela sofrer. E a situação era complexa, porque ela não tinha sequer um homem do seu lado para mediar seu contato com outro homem, como exigia a sociedade da época. Ser mulher naquele contexto era muito complicado. E aquela mulher então vivia nessa situação. Ela não tinha um homem que pudesse
mediar aquele contato com Jesus. Ela sequer fazia parte do povo de Jesus. Ela era um tanto quanto desprezada pelo povo judeu. E a única coisa que ela tinha era um grito muito forte na sua garganta, forte, desesperado e incessante. Ela dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era tudo que ela fazia. Jesus, ao ouvir o primeiro clamor da mulher, não falou nada. Ele se calou. Ele não a respondeu. Ela não recebeu nem um sim, nem recebeu um não. Apenas o silêncio de Jesus Cristo. Era o grito de uma mulher estrangeira. O clamor de pessoa subjugada e excluída, que era a situação dela. Como é difícil, às vezes, nos sentirmos como aquela mulher se sentiu. E eu lido com muitas pessoas que às vezes não se aproximam de Deus porque se sentem destacados, se sentem excluídos, se sentem sem merecimento para se aproximar de Jesus. Pessoas que muitas vezes vivem num contexto complexo de vida, mas não tem como socorrer, não tem como recorrer a Jesus Cristo, por questões de complexo pessoal. Aquela mulher não. Aquela mulher, mesmo nesta situação, ela não deixou de clamar. Ela estava em busca do milagre. Ela estava em busca da vitória. E nós, todos nós, precisamos entender que Jesus quer ministrar milagres na nossa vida. Jesus quer ministrar a vitória na nossa vida, na nossa caminhada. E nós podemos, através desse texto, aprender algumas coisas interessantes, a fim de que a nossa oração, que o nosso clamor, ele seja bem aceito, que ele seja respondido e que nós possamos alcançar os objetivos que levamos. E eu quero então ver algumas questões neste texto que nós precisamos colocar na nossa vida se nós queremos a vitória. Em primeiro lugar, se você quer ter a vitória, você precisa clamar como aquela mulher. Você precisa, como aquela mulher, clamar por Jesus Cristo. Versículo 22, a gente lê ali: clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O nosso clamor chega aos céus de maneira poderosa. O nosso clamor alcança o ouvido e o coração de Deus. Nós precisamos aprender a clamar. Nós precisamos aprender a buscar o Senhor em oração. Precisamos aprender a nos dobrar diante dEle. Infelizmente, tem muita gente na igreja que é crente dominical, que é crente quando está na igreja, que só tem acesso à palavra de Deus quando ouve uma mensagem, e que não falam com Deus, alguns até na hora do almoço, do jantar, que já é um avanço, né? Mas não tem outro tempo de falar com Deus. Nós precisamos aprender a colocar diante de Deus as nossas súplicas. Aquela mulher não tinha mais a quem recorrer, ela não podia recorrer a ninguém. Quem é que ia curar uma menina endemoniada? O médico? Será que o médico tem poder para isso? Quem é que poderia resolver o problema dela se ela não podia nem se aproximar dos religiosos que tinham essa condição de interceder por aquela menina, de ajudar aquela menina? Então ela age da maneira mais correta possível. Ela fez o que precisava ser feito. Ela clamou ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos também aprender a clamar. O Salmo 18, no versículo 6, nós lemos assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos.
Todas as vezes que clamamos, o Senhor nos ouve. Todas as vezes que oramos, o Senhor nos ouve. Nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé apesar das circunstâncias que de alguma forma, em qualquer situação, às vezes nos faz achar que não vai ser possível. Nós não podemos desistir. Nós temos que orar sempre. Claro que nós oramos para que Deus estabeleça a sua própria vontade. Mas nós sempre oramos a Deus para que considere o nosso pedido. Eu me lembro em 2002, eu fui visitar uma jovem que estava internada. Ela era membro da Igreja Batista do Ataíde, de onde eu era pastor. E aquela jovem estava internada numa situação muito grave. Ela tinha uma doença que os médicos não sabiam exatamente qual era. E eu fui visitá-la, ela estava entubada, ela estava na CTI, ela estava numa situação dramática, desenganada pelos médicos. Eu olhei aquele quadro, a irmã Keila, eu olhei aquele quadro, e naquele dia quase eu chorei de ver a situação dela. Uma moça bonita, uma moça jovem, recém-casada, com uma filhinha, um bebezinho, deitada naquela cama, de fraldão, com um tubo na garganta, desacordada. E naquele dia eu orei ali na beira daquela cama. Naquele dia eu clamei a Deus. Falei, Senhor, considera a nossa oração. Foi a primeira vez que eu usei essa expressão diante de Deus. Não sei se a Rai lembra, eu fiz isso na igreja depois. Considera a nossa oração. Nós sabemos que a sua vontade é que deve prevalecer, mas considera a nossa oração. Ajuda a nossa irmã Keila, tira a nossa irmã Keila dali. Nós rogamos pelo bem-estar dela. Recém-casada, irmãos. Novinha, bebezinho. Graças a Deus, o Senhor respondeu o nosso clamor. Ainda hoje, de vez em quando, eu recebo algumas mensagens dela. A Keila está firme, está viva e abençoada no nome de Jesus Cristo. Porque quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos em Deus, Deus sempre tem uma boa resposta para nos dar. Nem sempre vai ser a resposta que nós pensamos. Se Deus tivesse o propósito de levar a Keila naquele dia, teria levado. Mas o propósito de Deus foi de que ela pudesse ser um bom testemunho do milagre e do poder de Deus. Às vezes vivemos situações no nosso contexto. Às vezes temos situações difíceis de resolver no nosso dia a dia. Quantas pessoas vivem situação de desespero no dia a dia e não clamam a Deus? Às vezes até ora, eu vou usar uma expressão diferente só para a gente entender. Aquela oração meia-sola, sabe o que é meia-sola? Quem sabe o que é meia-sola? Meia-sola, os homens é que sabem bem o que é isso, porque antigamente quando o sapato começava a estragar por baixo, e a gente não queria trocar o sapato, a gente colocava uma meia-sola, né? Que era para poder ele durar um pouquinho mais. Então era uma coisa que era meio armengada ali, para poder ajudar. Tem crente que tem oração meia-sola, é aquela oraçãozinha amengada, aquela oraçãozinha sem vida. Eu não estou falando que tem que ser aquela coisa bem pentecostal mesmo, com grito, com alarido, com pulo, com dança, não é isso não. Mas com fé, irmão, a nossa oração tem que estar permeada de fé. Aquela mulher tinha fé, aquela mulher foi até Jesus e clamou a Jesus, porque ela tinha fé que Jesus poderia resolver a situação de sua filha. Você está vivendo uma situação difícil, clame a Deus. Ele pode curar a pessoa que você deseja que seja curada, Ele pode restaurar aquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que está jogada num canto. Ele restaura. Essa semana eu fui ao presídio e falei nos dois pavilhões que tem lá, bloco A e bloco B. E olhando para aqueles homens, eu vi ali pessoas, muitos deles desesperançados.
Muitos deles sem acreditar que pudessem ter alguma coisa pela vida. E aí eu disse para eles: acreditem que Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar teu destino. Deus pode transformar você. Agora é necessário que haja fé. Aqueles homens, para que sejam transformados, eles precisam clamar a Deus. Clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Me tira desse lugar. E não é tirar por uma questão de injustiça, porque quando a gente fala assim, fica parecendo o quê? Fica parecendo que o cara fez um monte de coisa errada, aí ele se converte, Deus perdoa e a justiça passa a borracha. Não é bem assim que acontece. Ele vai ter que cumprir as suas responsabilidades. Mas ele pode, antes mesmo de ser livre das grades, ter o seu coração liberto pela graça de Jesus. E esse é o primeiro passo. Nós clamamos a Deus por isso, para que nós sejamos libertos, para que nós possamos viver. Jeremias 29, 12 e 13 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aquela mulher tinha um coração nesse negócio. Eu acho que quando ela saiu lá do lugar onde ela estava e ela soube que Jesus estava por ali, eu acho que ela pensou assim: não, eu vou, porque eu sei que Ele vai curar. Eu sei que Ele pode. É igual o centurião que nós lemos a semana passada. Não precisa nem ir em casa, eu sei que uma palavra tua resolve a parada. É igual a mulher do fluxo de sangue. Não precisa fazer muita coisa não, é só tocar na veste dele que ele vai ser curado. Você entende isso, irmãos? Aquela mulher, ela acreditou que o que ela precisava fazer era clamar, ir até Jesus e começar aquele processo de cura da sua filha com o clamor, com a oração. Salmo 5, 2 e 3 diz assim: atenta para o meu grito de socorro, meu Deus e meu Rei, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Aquela mulher foi para lá cheia de esperança, cansada de ver a filha sofrer. Quando a Bíblia fala em pessoa endemoniada, você não faz ideia o que é isso. Muita gente não faz ideia, principalmente nós batistas, que temos uma visão um pouquinho mais fechada para essas questões. A gente não faz ideia do que é o demônio na vida de uma pessoa de maneira forte, robusta. Os estragos que ele pode fazer na vida da pessoa, os estragos que ele pode fazer na família da pessoa, os estragos que ele pode fazer no contexto social em que a pessoa vive. Aquela menina estava endemoniada e só Deus sabe o que ela fazia. Só Deus sabe como ela agia. Só Deus sabe qual era a sua situação. Uma pessoa endemoniada vive pensando em suicídio. Uma pessoa endemoniada vive pensando em matar os outros. Uma pessoa endemoniada vive pensando mal o tempo todo. Ela não tem uma boa autoestima. Ela vive longe da realidade. Ela vive encoberta num mundo de fantasias e fantasias macabras. É como se fosse um filme de terror a vida de uma pessoa endemoniada. E só Deus pode livrar, só Deus pode curar. E a palavra de Deus diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Nós precisamos ter esperança no coração. Precisamos. A esperança, ela está ligada à fé. Porque a esperança é aquilo que você espera, mesmo quando você não pode ver. Às vezes você vê uma situação dramática de vida. Você não consegue ver uma solução tão simples, mas a esperança no seu coração deve fazer com que você exercite a sua fé, ao ponto de pensar assim: eu não posso, mas Deus pode. Porque Deus é poderoso. Glória a Deus. Em segundo lugar,
Como aquela mulher, você precisa contar os seus problemas para Jesus. Não é só clamar, você tem que ser específico. Aquela mulher, no versículo 22, diz para Jesus: a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ela foi específica, ela disse qual é o problema. Tem gente que quando ora fala assim: ah, Senhor, olha para mim e me abençoa, me livra dos meus problemas. Tá, Deus sabe quais são os problemas, mas quais são os problemas que você tem prioridade, que você quer que seja resolvido? É igual aquela pessoa que vai pedir perdão para alguém, aí chega, né? Aí eu chego no Marconi, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe em nome de Jesus. Isso não tem sentido, irmão. Marconi, por causa daquilo que eu te fiz aquele dia, me perdoe em nome de Jesus. Eu tenho que ser específico. No lidar com Deus também, eu tenho que ser específico. Alguém vai dizer assim: mas Deus sabe de tudo o que nós precisamos, Ele sabe de tudo o que nós pensamos, sabe. Mas se Ele não quisesse que nós colocássemos diante dEle, Ele não teria nos dado o estatuto da oração. Por que que Deus fez isso? Obviamente para nos edificar. E se Ele deu, é porque nós precisamos orar, convictos de que quando eu coloco os meus problemas diante de Deus, Ele responde também de forma efetiva. Tiago 5, 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Quero dizer para você que Elias não era mais homem do que nós. E nem tampouco mais homem de Deus do que nós. Ele era igual a nós. Ele rogou de maneira específica. É claro que Deus respondeu daquela forma, porque estava dentro do processo de Deus, todo aquele processo, né, que nós conhecemos com Acabe, com Jezebel, com os profetas de Baal, tudo aquilo que se desdobrou nessa situação da chuva. Mas nós precisamos ser específicos. João 14, 13 e 14 diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pedir em nome de Jesus não é só orar e chegar no final e dizer assim: em nome de Jesus. Tem gente que acha que é isso. Pedir em nome de Jesus significa também pedir dentro daquilo que Jesus deseja, dentro do propósito de Jesus para a nossa vida. Não adianta você pedir para que você ganhe na loteria, porque você provavelmente não vai ganhar. Até porque não tem propósito nenhum da parte de Deus, se quer que você jogue, quanto mais que você ganhe, né? Aí eu sei que tem, aqui eu não sei não, mas por aí eu já vi em algumas cidades, ali na cabeça da ponte ali tem uma menininha ali com o jogo do bicho, né? Aí tem irmão que às vezes chega, aqui não, mas em outras cidades eu já vi. Olha, bota 50 no burro aí, porque meu pastor esse domingo pregou sobre o jegue de Balaão. Bota aí, bota 50 no burro que vai dar burro essa semana. Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão, vigia, crente, vai se converter. Eu não estou falando para você não, nem para você aí, eu estou falando para aqueles que fazem isso. Irmão que está vivendo numa ilusão, não adianta, não é assim que funciona. Tiago capítulo 5, versículo 16, ele nos fala como vai funcionar. Olha o que está escrito lá: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E termina dizendo assim: a oração do justo é poderosa e eficaz. Quem é o justo? Quem é justo aqui, diga amém. E cadê os outros? Jesus não justificou a tua vida não? Quem é justo aqui, diga amém. Amém. Nós somos justificados por Cristo Jesus. A nossa justiça procede de Deus. Então a nossa oração é eficaz. Isso aí é para nós aprendermos que não tem esse negócio de oração forte. Pastor, eu quero que você faça uma oração forte por mim. Não existe esse negócio de oração forte. A oração poderosa do homem de Deus, do ungidão de Deus, não existe isso não. A nossa oração de todos nós é eficaz. E vai atender às nossas expectativas, segundo as expectativas de Deus.
E eu preciso acreditar. Aquela mulher, quando clamou a Jesus Cristo, ela precisava acreditar. Olha o que diz Mateus 21 e 22. Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levanta-te e atira-te no mar, e assim será feito. E tudo que pedires em oração, se creres, vocês receberão. E aí é todo aquele processo, né? A oração dentro do propósito de Deus, mas quando você pede, Deus vai te abençoar. Por exemplo, você quer ser uma bênção nos caminhos de Deus, pode pedir para Deus que a resposta é garantida. Porque Deus quer te abençoar. Você quer ter uma família de bênção? Pede para Deus. Agora, olha aqui para mim, presta atenção. Não adianta pedir para Deus alguma coisa na qual você possa fazer a sua parte e deixa de fazer. Eu quero uma família abençoada, mas eu não faço nada para abençoar minha família. Não tem como. Eu quero ter um casamento de paz, mas o seu casamento, no que diz respeito a você, rola de qualquer jeito. Você não vai ter um casamento de paz se você não investir nisso. Você faz a sua parte, é como a semente, né? Nós plantamos e colhemos. Qual é o nosso papel? Nosso papel é preparar a terra, nosso papel é jogar a semente, e Deus vai dar o crescimento. É assim também na nossa vida. Então, se você quer ser vitorioso, faça como aquela mulher. E também, se você quer ser vitorioso como aquela mulher, busque a presença de Deus. Olha que coisa interessante. Os discípulos falaram para Jesus assim: olha, Senhor, se o Senhor quiser, a gente dá um jeito, porque ela está vindo gritando atrás de nós. Ela estava buscando a Cristo. Versículo 23. Vem gritando atrás de nós. Mulher não desistiu, não. Mulher não desistiu. Tem gente que desiste num processo. Quando pede alguma coisa, quando busca em oração, não recebe imediatamente, desiste no meio do processo. Você precisa buscar a presença do Senhor incessantemente. E precisa fazer isso com fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A recompensa está naqueles que buscam ao Senhor. O fato de você estar aqui hoje, domingo, demonstra que você tem interesse em se aproximar de Cristo. Você veio aqui para adorar a Deus, não foi? Esse é o propósito. Então você está o quê? Buscando a Deus. E isso já é um início. Agora essa busca precisa continuar. Essa busca precisa ser incessante. Salmo 105, versículo 4 diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. É uma busca incessante, não é um dia só no domingo, só na terça, 6 da tarde, só na quinta, 7:30. Não, é todos os dias. Essa busca ao Senhor não depende do espaço físico. Quero dizer para você, principalmente você que está nos visitando, que talvez não conheça qual é a perspectiva cristã desta igreja, esse templo aqui não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Quanto a isso não tem dúvida. Porém, esse templo representa a igreja que somos nós. É aqui que a igreja se reúne, é aqui que a igreja busca a Deus, é aqui que a igreja tem comunhão. Uma comunhão que começa aqui, que não termina depois do culto. Antes de chegarmos aqui, já estávamos adorando a Deus. Essa é a proposta de Deus. E quando sairmos daqui, ainda estaremos adorando a Deus. E por isso nós precisamos buscar a Deus o tempo todo, não só quando você está aqui reunido. Eu vou na casa de Deus, que Deus vai me abençoar. Não, a casa de Deus somos nós, irmãos. Deus vive no teu coração. O Espírito Santo habita no teu coração. E confia em Deus. Salmo 9, versículo 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais, olha o termo, jamais abandonará os que te buscam. Jamais abandonas os que te buscam, nunca. Deus não nos abandona. Deus está sempre atento ao nosso clamor. De repente, ouvindo essa palavra sobre buscar, sobre
essa petição dessa mulher, você começa a pensar em algumas situações, e tem gente que fala assim: pastor, eu estou orando por uma situação há anos, tem anos que eu oro, e não consigo ver resposta. Eu acho que Deus não ouve a minha oração, eu acho que Deus não me alcança, eu acho que Deus ele não está próximo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está próximo de você. Ele busque a Deus, que Ele busca atender às tuas necessidades. Os que conhecem o nome do Senhor nunca serão abandonados, porque Deus nunca abandona os que o buscam. Se você quer ser vitorioso, como aquela mulher, adore a Jesus Cristo. Preste atenção. Se você quer ser vitorioso, como aquela mulher, adore a Jesus Cristo. Além de buscar a Deus, além de insistir, além de orar, no versículo 25 nós vemos: a mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Nós precisamos aprender a adorar a Deus. Tem gente que pensa ainda que adorar é só quando nós estamos aqui conduzidos por esse grupo de louvor maravilhoso, comandados pelo Naran, pela equipe de louvor, ou até por uma equipe de fora. Isso é adoração, sem dúvida, mas não é toda a adoração. Eu adoro ao Senhor sempre que eu me posiciono a favor do Senhor, obedecendo o Senhor, vivendo uma vida de integridade, reconhecendo os meus pecados e me arrependendo, confessando ao Senhor. Fazendo tudo isso, eu estou adorando ao Senhor. Quando eu procuro ser justo nas minhas atitudes, quando eu procuro ser íntegro nos meus relacionamentos, em todos eles, eu estou assim adorando o Senhor. Adore o Senhor. Aquela mulher adorou o Senhor. João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é só música não, irmãos. Não é só louvor não. É atitude, é postura, é posicionamento. Por isso que às vezes eu pego no pé de algumas pessoas, dizendo assim: olha, que bênção, você é muito abençoado no louvor, mas precisa também se envolver em outras áreas da igreja. Tem tanta coisa para fazer. Agora, uma coisa eu tenho que reconhecer, não tem para onde, eu tenho que reconhecer: essa igreja é uma bênção. Essa igreja é uma bênção. O pessoal aqui sabe exatamente o que é a adoração. O pessoal aqui sabe exatamente como é que funciona a adoração. Eu tenho jovens aqui extremamente dedicados a Deus. Eu tenho crianças aqui dedicadas a Deus. Eu tenho adultos aqui que são dedicados ao Senhor, e isso nos agrada. Isso agrada o coração de Deus e alegra o coração do pastor. Eu digo para vocês, a Rai foi testemunha disso essa semana, pregando em outra igreja. Sempre que a gente fala, primeira igreja batista em Medeiros Neto, todo mundo diz: vocês estão no céu. E é verdade, essa igreja é uma bênção. Eu recebo o fato de Deus ter me trazido para cá, França, como um presente de Deus na minha vida. E isso precisa ser um exemplo para todo mundo. Adorar a Deus. E não é só no domingo à noite, não é só no domingo de manhã, é adorar a Deus lá com a família. É o culto doméstico? Pode ser também, mas não necessariamente. Tem família que não faz culto doméstico, que adora a Deus em família. As suas posturas, as suas posições. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, adorando a Deus, dando a Ele a glória que lhe é devida. Nós precisamos aprender isso. Salmo 29, versículo 2 diz assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Atribuir ao Senhor a glória que o nome do Senhor merece. Quanto Deus merece do meu amor? Olha que pergunta, né? Difícil responder. Quanto Deus merece do meu amor? Quanto eu devo
dar a Deus, né? O que darei eu ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito para mim? Quanto eu glorificarei a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? São perguntas que nós precisamos responder, e são perguntas que nós respondemos individualmente. Não é o coletivo somente, o coletivo também faz parte do processo de Deus. A igreja, enquanto coletivo, é um processo de Deus, mas a igreja individual somos nós. Eu preciso ter o meu processo de adoração, de cuidado, de amor a Deus, como aquela mulher tinha. Aquela mulher adorou a Deus, ela não era nem do povo judeu, ela era considerada imunda, imunda 2 vezes. Imunda porque era estrangeira e imunda porque era mulher. Olha que coisa terrível, era desprezada. Mesmo assim ela se dobrou diante de Jesus Cristo. Ela adorou a Deus. E aquilo fez toda a diferença na vida dela. Em quinto lugar, como aquela mulher, precisamos reconhecer quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Versículo 25, na parte bela, diz assim: Senhor, Senhor. Ela reconhece Jesus como Senhor. Em Mateus 16, 14 e 15, tem uma situação interessante. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha uma pergunta para você agora. Saia daqui pensando na resposta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus, ele é interpretado de diversas maneiras pelo mundo afora. Tem religião que diz que Jesus é o anjo Miguel, sabia disso? Sabia que tem uma religião que diz que Jesus é o arcanjo Miguel? Os testemunhos de Jeová dizem isso. Tem religião que diz que Jesus só é um profeta. Os muçulmanos dizem isso e consideram Jesus como profeta, menor do que Maomé, mas consideram. Alguns dizem que Jesus é um espírito reencarnado e que chegou no último estágio. Outros dizem que Jesus foi um grande homem. E você, quem diz que é Jesus? Eu prefiro falar como Tomé, depois que viu as marcas na mão de Jesus Cristo, disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Deus e nós precisamos aprender a entender isso. Jesus é o nosso Deus. Jesus é Senhor acima de tudo e de todos. Aquela mulher entendeu isso quando ela fala para Jesus e chama Jesus de Senhor. Ela entendeu isso, ela estava muito próxima de receber a bênção, porque ela conseguiu entender quem era Jesus. Para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus, eu preciso saber a quem eu estou recorrendo. Será que eu estou recorrendo só a um espírito desencarnado? Será que eu estou recorrendo a um profeta ou um anjo? Se for assim, meu irmão, não vou para lugar nenhum. Só Deus pode fazer por nós o que Jesus fez. E Jesus é o Deus encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era o Deus encarnado, que veio nos dar vida, vida em abundância, a vida que hoje nós temos. Pastor, eu posso ter vida em abundância, mas eu tenho um monte de problema. Eu também tenho. E nós vamos ter até o final da vida, mas uma coisa é certa: em cada dificuldade, o Senhor está conosco, porque Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco. Penúltima coisa que eu quero falar é que aquela mulher se entregou a Jesus. Versículo 25, na parte C, ela diz assim: socorre-me. Ela se coloca diante de Jesus, desarmada. Ela se coloca diante de Jesus como um filho que se coloca nos braços do pai. Um bebezinho que se coloca nos braços da mãe. E que sabe que a proteção está nos braços daquela mãe, daquele pai.
Aquela mulher se colocou diante de Jesus pedindo socorro, porque ela sabia que só Ele poderia resolver aquela situação. Ela se entregou nos braços de Jesus Cristo. E às vezes a gente pensa o seguinte, tem muito crente que pensa, quando a gente fala sobre isso, se entregar a Jesus é aceitar Jesus. Aí entra naquela questão da burocracia da igreja. A pessoa aceita Jesus, levanta a mão, vem aqui para frente, a gente ora, ele aceitou Jesus. E aí então ele se entregou a Jesus Cristo. E acontece o quê? Ele não tem mais problema nenhum. Não é assim, irmãos. Nós, os crentes, precisamos nos entregar a Jesus todo dia. Você tem que se entregar a Jesus todo dia. Se submeter a Jesus, se entregar a Jesus aqui significa se submeter, dizer para Jesus assim, olha Jesus, eu preciso que o Senhor tome conta de mim, eu não tenho condições de cuidar de mim com tanta sapiência, com tanto cuidado, com tanto zelo como o Senhor pode cuidar. O problema é que às vezes a gente atropela o processo, né, Rai? E quando a gente atropela o processo, a gente quebra a cara. A gente faz coisas que não devia. A gente se arrepende depois, e graças a Deus que alguns se arrependem, né? Porque fizeram alguma coisa que não devia, tiveram um resultado ruim. Aí é aquela velha conversa, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha feito de outro jeito. Ô crente cabeçudo, você não precisava voltar atrás, você precisava ter entregue essa situação nas mãos de Jesus Cristo. E buscar nele a solução. Ué, pastor, mas como é que eu vou saber qual é a solução? Ele vai falar comigo? Ele fala ou não fala? Através da palavra de Deus. Ele fala. Está falando agora. Quem está ouvindo a voz de Cristo aí, diga amém. Ele está falando agora. Está falando conosco. Não é aquela coisa mística, aquela coisa fantasiosa, não, né? Que tem gente virando cambalhota, não é nada disso não. Ele está falando conosco através da sua palavra, do texto que nós lemos de Mateus. Ele está falando conosco nos diversos versículos que nós estamos lendo, e nós precisamos nos entregar nos braços de Jesus Cristo. Nós precisamos nos entregar e receber a Jesus Cristo. No versículo 28, concluindo, ele diz assim: seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Ela recebeu de Jesus Cristo aquilo que ela buscava. Recebeu de Jesus Cristo aquilo que ela buscava. O que ela precisava era ver a cura de sua filha. O que ela desejava era ver a cura de sua filha. No primeiro momento, talvez tenha se sentido um pouco rejeitada com o silêncio de Jesus. Depois rejeitada com os apóstolos, os discípulos de repente empurrando ela, né, fazendo aquele cerco de segurança para Jesus Cristo, como se Jesus fosse alguém que precisasse de segurança. Mas ela insistiu, ela orou, ela adorou. Ela se entregou a Jesus Cristo e ela recebeu do Senhor tudo o que ela mais queria. Tudo o que ela mais queria. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. O diabo foi embora, sabe por quê? Porque o diabo não suporta a graça e o poder de Deus. Aí agora a gente olha para a nossa vida, pensando num exemplo bíblico como esse que nós lemos. Será que tem algumas coisas que nós precisamos submeter a Deus? Será que existem algumas coisas que nós precisamos colocar diante de Deus, para que Deus possa e venha fazer na nossa vida aquilo que nós esperamos e desejamos? Agora a pergunta é, será que nós estamos agindo como aquela mulher? Será que nós estamos clamando por Jesus Cristo, contando a Ele de forma específica os nossos problemas, buscando a sua presença, adorando a Ele, reconhecendo-o como o Senhor da nossa vida, entregando-se para Ele? Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos esperando que a coisa aconteça? Como diz o Evangelho de Raul Seixas, capítulo 15, versículo 10. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tem gente que está assim. Não vai para lugar nenhum. Não busca
não alcança, não caminha, porque está vivendo numa situação de que lhe falta fé. Tem gente dentro da igreja que não usa a maior ferramenta que nós temos. A maior ferramenta que nós temos é a fé, irmãos. Se você acompanhar nos evangelhos da caminhada de Jesus Cristo, você vai ver que em quase todas as manifestações do poder de Jesus Cristo, ele mencionava a fé da pessoa que foi abençoada. É disso que a gente precisa, viver nesses conceitos, nesses contextos. Você saiu da sua casa nesse domingo, veio estar conosco aqui. Aliás, eu quero falar para aquela família que chegou por último que o nosso culto começa às 18, viu, irmão? Na próxima vez você já sabe. Você veio aqui, você trouxe no seu coração algumas demandas, algumas angústias, algumas necessidades. Será que você trouxe? Ou será que está tudo bem para você? Está tudo em paz na sua casa? Está tudo zen? Está tudo na sua casa? Ou será que tem algumas coisas que precisam ser resolvidas? Será que tem alguns pedidos que você tem feito e que você quer alcançar o resultado de maneira plena? Então você precisa seguir esse percurso que essa mulher seguiu. E você será feliz. Você alcançará a sua vitória. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. E eu quero encerrar fazendo um desafio. Se você tem alguma questão e depois de ter ouvido essa fala, você entende que tem algumas questões na sua vida nas quais você precisa resolver, você quer resolver. E hoje, de alguma forma, a sua fé é acrescentada através dessa mensagem. E você quer colocar diante de Deus. Pastor, eu já coloquei diante de Deus, eu sei. O crente, ele nunca deixa de colocar diante de Deus as suas demandas. Mas você quer aqui reafirmar sua fé, que Deus vai fazer aquilo que você mesmo não pode fazer. Que você não desistiu dos seus pedidos. E que Deus vai abençoá-lo. Se você quer manifestar isso diante de Deus, eu quero que você fique de pé, que eu vou orar por você. Deus, Ele vai te abençoar. De repente Deus te trouxe aqui para ouvir tudo isso, porque você precisava ouvir. Pastor, eu precisava ouvir tudo isso. Eu precisava mesmo, pastor. E a minha fé vai ser acrescentada, porque quando eu olho o testemunho daquela mulher e vejo o que Deus fez por ela, através da sua palavra, eu creio que Ele pode fazer na minha vida também. Você quer fazer essa declaração para Deus, que a sua fé está sendo renovada, que você não desistiu e que você está colocando diante de Deus alguma coisa que ninguém pode resolver, só Deus? Fique de pé. Fique de pé que eu vou orar por você. Ah, Deus, Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos conforta, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos dá esperança. E é por causa desta palavra que nós vivemos para a glória do Senhor. Porque quando lemos a Tua palavra, como quando ouvimos a Tua palavra, é a Tua voz que estamos ouvindo, independente de quem profere aqui na frente, é a Tua voz que estamos ouvindo. Neste momento, Senhor, à luz desse texto que nós lemos, diante de Ti existem pessoas que também têm feito o seu clamor, que também têm adorado ao Senhor, que também têm perseguido um ideal em oração, e nesta noite, estas pessoas, elas reafirmam a fé e a esperança no Senhor. Então, no nome de Jesus Cristo, visita o coração de cada um, de maneira poderosa, Senhor, de maneira definitiva e específica.
traz a paz a cada uma dessas irmãs que estão aqui, algumas clamando pelo filho, outros clamando pelo irmão, pelo tio, pelo vizinho, pelo amigo, ou até alguns clamando por si mesmos, porque querem ser libertos e muitas vezes não conseguem lidar com determinadas situações que os escravizam. Quero rogar de Ti agora, Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame bênção sobre cada um e traga fé e esperança redobrada. Em nome de Cristo, amém.